Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal PET Química do quadro PET Te Ajuda. No vídeo de hoje, traremos questões do capítulo 2 de Estequiometria, do livro de Química Geral do Brad. No assunto de hoje, o tema é reagente limitante. Para abordar esse assunto, faremos a questão 2.68. Então vamos para a questão. Sob condições apropriadas, acetileno C2H2 e HCl reagem para formar cloreto de vinila, C2H3Cl. Esta substância é usada para produzir o plástico policloreto de vinila, PVC, e foi considerado recentemente carcinogênica. A equação para a reação é C2H2 mais HCl, formando C2H3Cl. Em uma dada instância, 35 gramas de C2H2 são misturados com 51 gramas de HCl. Letra A. Qual o reagente limitante? Letra B. Quantos gramas de C2H3Cl serão formados? Letra C. Quantos gramas de reagente em excesso restarão após se completar a reação? Bem, então vamos revisar aqui um pouco. Então, numa reação qualquer, sabemos que sempre vai existir reagentes e produtos, e quando acontece uma reação, é natural que um dos reagentes seja consumido mais rapidamente que outros. E isso é o que chamamos de reagente limitante. Mas por que é importante saber o reagente limitante? Porque eu tenho que sempre determinar o reagente limitante quando estou resolvendo um exercício de estequiometria. Bem, ele é importante porque depois que algum reagente for completamente consumido, nenhuma reação posterior poderá ocorrer e nenhum produto poderá ser formado. Então, por isso que é sempre necessário saber quem é o reagente limitante, pois só é assim que poderemos saber qual é a quantidade exata do produto formado, já que a reação ela não vai poder mais formar produto depois que o reagente limitante é totalmente consumido. Então, toda vez que eu quero saber a quantidade exata do produto, eu preciso saber qual é o reagente limitante, certo? Então, na letra A, qual é o reagente limitante? Bem, quais são os dados que estão disponíveis? Os reagentes disponíveis na reação são C2H2 e HCl. Eu tenho 35 gramas de C2H2, ao passo que eu tenho 51 gramas de HCl. Bem, para eu poder saber quem é o reagente limitante, eu preciso primeiro encontrar o número de mols. A partir da análise dimensional, o reagente que tiver o menor número de mols, ele será o nosso reagente limitante. E como é que vamos fazer isso? Bem, tenho 35 gramas de C2H2 e agora eu tenho que saber qual é a massa molar do C2H2. Ou seja, em 1 mol de C2H2, quantos gramas eu tenho? Eu vou ter 26 gramas. Por quê? Porque a massa molar do carbono é 12, 12 vezes 2, 24, 24 mais 2 vezes 1 do hidrogênio dá 26. Então, isso equivale ao quê? A 1 mol de C2H2, isso equivale a 1 mol de C2H2. Então, quando eu cancelo gramas de C2H2 com gramas de C2H2, sobra mol de C2H2. Resolvendo, dá 1,346 mol de C2H2. Agora vamos fazer a mesma coisa para o HCl e ver se o valor é menor ou maior. Quantos gramas a questão deu de HCl? Deu 51 gramas de HCl. Em 1 mol de HCl, eu tenho quantos gramas de HCl? Como sabemos, a massa molar do cloro é 35,5 e a massa molar do hidrogênio é 1. Somando dá 36,5 gramas de HCl. Isso equivale ao quê? A 1 mol de HCl. Agora eu corto grama de HCl com grama de HCl e sobra mol de HCl. Resolvendo, dá 1,397 mol de HCl. Então, comparando os valores, quem é maior? 1,346 ou 1,397? 1,346 de quê? C2H2. Então podemos concluir que o C2H2 é o nosso reagente limitante, já que ele vai ter uma menor quantidade de mols para reagir. Logo, ele vai ser consumido mais rapidamente do que o HCl. Então ele vai ser o nosso reagente limitante.
Então, agora que sabemos qual é o nosso reagente limitante, podemos determinar a quantidade de produto que vai ser formado, ou seja, podemos determinar quantos gramas de C2H3Cl serão formados, que é justamente a nossa letra B. Então, quanto é que encontramos de mols de C2H2? Encontramos 1,346. Então, nosso ponto de partida aqui vai ser justamente 1,346 mol de C2H2. Determinado 1,346, agora vamos fazer análise dimensional para encontrar o C2H3Cl. Para isso, precisamos observar a nossa reação. Ela já está balanceada, então não precisamos se preocupar com isso. E agora vamos ver a quantidade de mols que está presente de C2H2 na reação. Quantos mols tem de C2H2 na reação? Só tem um, né? Então, para 1,343 mol de C2H2 que encontramos, equivale a 1 mol de C2H2, certo? E agora, o que eu quero encontrar? Eu não quero encontrar o C2H3Cl, então eu vou botar aqui em cima a quantidade de mols de C2H3Cl presente na reação. Quantos mols de C2H3Cl estão presentes na reação? Apenas um, né? Então, 1 mol de C2H3Cl. Porém, como a questão quer a quantidade em gramas de C2H3Cl, não podemos parar por aqui, pois senão encontraremos apenas o número de mols. Assim, é necessário comparar a massa molar do C2H3Cl. Fazendo a massa molar dele, será 12 vezes 2, mais 3 vezes 1, mais 35,5, resultando em 62,5 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de C2H3Cl, há 62,5 gramas. Cancelando o mol com mol de C2H2 e mol com mol de C2H3Cl, resolve as contas e resulta em 84,1 gramas de C2H3Cl. Então, esse é o nosso resultado: 84,1 gramas de C2H3Cl da letra B. Agora vamos para a letra C. A questão quer saber quantos gramas de reagente em excesso restarão após se completar a reação. Então, para resolver, é necessário pegar os dois valores de mol dos dois reagentes que foram encontrados na letra A. Quais foram? Foi justamente 1,346 mol de C2H2 e 1,397 de mol de HCl. E é aqui que entra justamente o conceito de reagente limitante. Como a formação do produto depende justamente da quantidade do reagente limitante, então é por isso que nós vamos ter que subtrair para saber quanto resta. Vamos subtrair justamente o do reagente em excesso pelo reagente limitante, ou seja, temos que subtrair 1,397 de 1,346. Então, subtraindo resulta justamente em 0,051 mol de HCl, e agora basta converter para gramas. 1 mol de HCl tem 36,5 gramas de HCl. Cancela o mol com mol e sobra os gramas, fornecendo 1,86 gramas. E isso a gente arredonda para 1,9 gramas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.